E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de lógica de programação, hoje nós vamos começar alguns comandos que nós podemos utilizar dentro de um processo de criação de um programa. Então, os comandos que nós vamos ver hoje são os comandos de atribuição, os comandos de entrada e de saída e a determinação dos blocos que vão permitir que a gente execute os códigos. Então, o comando de atribuição, ele permite alterar o valor de uma variável. Então, nós estudamos que quando a gente quer criar um espaço de memória para que a gente possa armazenar elementos num código, nós vamos criar as variáveis dando a ela nomes e, consequentemente, esses nomes vão atribuir células de memória para armazenamento de informação de processamento. Esses nomes vão apenas determinar espaços para armazenamento e não o conteúdo, ou seja, o que está armazenado nesse espaço. Para que a gente possa alterar esses elementos, é necessário então que a gente utilize os comandos de atribuição. No momento quando você atribui um valor a uma variável, você estará armazenando naquele espaço de memória um valor para esta variável. Outro elemento são os elementos de entrada e de saída, que vão permitir que a gente faça uma interface com o nosso mundo, tanto no sentido de que o programa pode receber dados externos, quanto ele devolve informação, ou seja, devolve o resultado do processamento, para que o usuário possa perceber o que aconteceu na codificação ou na execução dos comandos dentro do seu código. E o código ele deve estar inserido em um bloco, onde o bloco constitui a ideia de um conjunto de ações, ou seja, um conjunto de comandos, de sistemas de trabalho que vão permitir que você chegue a uma função bem determinada, ou seja, ao seu objetivo. Então, você vai cumprir dentro, desse bloco, você vai cumprir as funções que o seu programa pressupõe a ser capaz de realizar. Isso quer dizer que o bloco pressupõe ações bem definidas, onde elas começam e finalizam na ideia de uma programação, recebendo dados, processando esses dados e devolvendo então a informação ou os resultados para o usuário. Então, dentro dos comandos de atribuição, nós podemos ver alguns exemplos. Então aqui eu criei uma variável lógica do tipo A, B, então nominada como o nome A e B, e eu criei uma variável do tipo inteira chamada de x. Então nós vimos esse processo de variáveis em videoaula anterior. Então nesse caso eu estou atribuindo o valor de A a B. Então nesse caso específico aqui nós teríamos a atribuição da seta que vai representar a seta para a esquerda B. Então o código aí não conseguiu ser representado pela apresentação e ele deu um erro, mas é uma seta que vai para a esquerda, que vai representar então a associação de B. Nós temos a possibilidade também de x receber 8 mais 13 div 5. Então o comando div nós já vimos, então é o quociente de uma operação exato. Então nós vamos dividir 13 por 5. Isso vai dar 2 e resto 3. Então o resultado ali vai ser 8 mais 2, então x vai receber um valor igual a 10. E nós temos a última função aí que seria b seta, no sentido de b, 5 igual a 3. Como b é uma variável lógica, ela só pode receber verdadeiro ou falso. Então, 5 é igual a 3? Falso. Então, no lugar de b, nós estaremos atribuindo a função que seria a representação de uma falsidade. Os comandos de entrada e de saída vão ser os comandos que nós vamos utilizar para fazer interface com o cotidiano, com o mundo. Então, normalmente, os elementos de entrada vão representar o que a gente pretende processar. Então, são os valores que o usuário vai nos fornecer para que a gente possa ter uma entrada de dados de processamento. Por exemplo, leia e armazene em X. Então, o comando de atribuição pressupõe que você lê uma informação do teclado,
e armazena ou atribui aquele valor a uma posição de memória pré-estabelecida ou pré-criada, que nesse caso ali foi x. Nós também podemos ter leia mais de um elemento ao mesmo tempo. Leia A, leia XPTO e leia nota. Então nós vamos ler 3 variáveis diferentes fornecidas pelo usuário e vamos armazená-las na sequência de fornecimento. Então na sequência correta que foi fornecido, da mesma forma que está sendo solicitado primeiro A, depois assim sucessivamente, nós também temos que informar sucessivamente esses elementos para que eles possam ser armazenados nos lugares corretos. E o comando de escrita, ele vai permitir tanto que a gente escreva um texto, quanto o valor de uma variável que a gente tem resultado de um processamento. Então, por exemplo, a gente pode ver, escreva x. Então não vai aparecer na tela x, vai aparecer o que a gente tem naquele espaço de memória que nós criamos como nome x. Agora, se eu quero que apareça exatamente uma escrita, então nós temos um exemplo aí ao lado. Escreva, aí entre aspas dupla, bom dia, fecha aspas dupla, então vai aparecer na tela bom dia, e aí o nome é uma variável. Ele vai buscar lá naquele espaço de memória o que está guardado no nome e vai escrever então o nome na tela para que a pessoa possa observar. Então vai aparecer lá, por exemplo, bom dia, Mário. Então vai aparecer o nome que está guardado naquela atribuição de caractere, ou seja, naquela variável tipo caractere que você criou e que você recebeu aquele dado para que você possa processar. E os blocos, eles vão ter a constituição de elementos que vão estar contidos numa ação necessária, ou seja, num cálculo, num processamento necessário que é o objetivo daquele seu código. Os blocos, eles são marcados por 2 identificadores, o identificador de início e o identificador de fim. Existem variações nas linguagens que vão determinar onde a sintaxe utilizada para o início e para o fim podem diferir, mas a ideia é de que os blocos, eles têm um início e eles chegam a um fim das suas ações. E dentro dele a gente tem as ações. Estas ações podem ser entradas de dados, saídas de dados e o processamento das informações que nós recebemos para que a gente tenha a capacidade de entregar isso como uma função de saída.